Para mim, a fotografia é como uma árvore belíssima, frondosa, porém ela só é bonita se ela tiver todos os galhos, se ela der frutos. Se a gente começa a podar os galhos dela, ela mais tarde vai ser um tronco seco, sem galho e sem nada, sem história nem para contar, e nem sombra ela vai poder fazer. E vamos salvar a fotografia, vamos aprender a trabalhar nela, porque é um ramo divino, é um ramo que você trabalha, ganha dinheiro e se diverte, entendeu? Agora que você fica rico eu não garanto não, mas que é legal Bom, eu sou Júlio Francisco dos Santos, nasci em Fortaleza, 14 de julho de 44, tenho 70, vou fazer 72 anos, e sempre vivi de fotopintura, fotografia e a interferência, é o casamento perfeito entre a pintura e a fotografia, que a gente chama de uma profissão híbrida, onde as duas artes se juntam para formarem uma só. Eu me chamo Joaquim Francisco dos Santos, nascido em 10 de outubro de 1946, aqui em Fortaleza. Tenho um orgulho muito grande de ser irmão do mestre Júlio, é um exemplo na minha vida. Acompanhei ele na profissão como restaurador fotográfico, trabalhando no retrato que hoje chamo de retrato pintado, no meu tempo era retrato a pastel, mas continuo aí, enquanto Deus permitir, eu vou estar lá fazendo esse trabalho. Fotopintura é alguém que pinta de alguma forma, não é o retrato pintado, também é alguém que pega um retrato e pintou a partir de um desenho, a partir de uma coisa semelhante. Ele pintou. Isso sempre me incomodou. Você pegar uma foto, pintar em cima, eu acho que é uma coisa. Mas você pegar essa mesma foto e colorir é outra coisa. Eu não gosto muito do termo de retrato pintado, porque foge aquela conotação que nós aprendemos a vida toda, do retrato a pastel, retrato colorido, você pegar um retrato em preto e branco, transformar em sépia, transformar em colorido, que era uma conotação diferente daquela história de pegar o retrato pintado. Então eu acho que a diferença é na interpretação das pessoas, né? Retrato pintado, mas se você analisar muito, tudo tem o mesmo sentido, vai terminar tudo colorido, tudo pintado, vai terminar tudo no mesmo rumo. Nunca ninguém manda fazer uma fotografia de uma pessoa comum. A gente sempre manda fazer a fotografia da pessoa que a gente mais ama. Então, mandava fazer dos pais, mandava fazer dos avós, mandava fazer de filhos distantes, e em vez de expor para que as outras pessoas vissem, eles pegavam e botavam enrolado em toalhas dentro de com medo que aquilo acabasse. Aquilo era uma verdadeira relíquia. Você, por exemplo, tem um cidadão no campo que muitas vezes até acesso ao tipo de vendedor chegar até lá não tinha aquela condição, ou pelo menos não tinha oportunidade pelo comércio que não chegava lá de ser aquela pessoa que se vestia bem, que se trajava bem, que tinha uma postura fina. Então, quando o vendedor chegava lá e oferecia, que ele induzia a ele usar um terno, usar roupa, aquilo dava uma valorização para ele também, porque quando ele era induzido, que ele via que tinha essa possibilidade, ele aceitava, e quando ele via, ele tomava um susto. É tanto que se comentava muito no meio dos vendedores, ele dizer o seguinte: fulano, tu viu, fulano chegou num terno aí que ele nunca vestiu. Então esse tipo de comentário com a vizinhança existia. Como também essa relíquia que eles faziam muitas vezes, não tinha uma casa como eles pudessem, porque na época era casa de taipa, de barro batido, então muitas vezes era tão importante aquela foto que ele não se atrevia a botar na parede. Ele preferia guardar para um outro momento, um dia que melhorasse a casa, ele botar aquele quadro lá, entendeu? Então eles faziam muito, enrolavam numa toalha e botavam dentro de uma malota, como era usado muito no interior. Com medo que a fotografia tivesse
um desgaste, até pelo olhar dos outros. Então eles pegavam e guardavam, porque a fotopintura, não sei se você prestou atenção, ela nunca está em cima do móvel, ela sempre está no canto mais alto da casa, para que a gente possa levantar a cabeça para poder reverenciá-la. A gente tem que entender que as pessoas do meio do século XX eram pessoas extremamente católicas, viviam dentro da igreja e eles tinham dois caminhos, o inferno ou o céu. Ou você estaria num ou no outro. Você não desejaria para a sua pessoa mais amada o inferno. Então você colocava o quê? Um fundo azul, geralmente esbatido. Geralmente esbatido. Você nunca fugia dessas tonalidades. Normalmente, no retrato pintado, você não pegava um retrato de ateliê. Você pegava um retrato instantâneo, pegava um retrato de 3x4. Então, o que acontecia? Você contornava aquilo ali e deixava só a cabeça do homem, só a cabeça da mulher. E você ia pintar o restante do retrato. Seria o fundo, seria a roupa, seria o colorido, o retoque, etc. Quando a igreja vai perdendo o seu poder sobre o povo, sobre aquilo que a gente chama de escolha pessoal pelos seus motivos, suas motivações, o seu status de céu perde muito. Todo o retrato ele tinha um cantinho com uma garatuja, como que representasse umas nuvens. Eram esbatidas e tinham algumas garatujas representando uma nuvem. Muitas vezes você metesse um fundo escuro ali e acabava com a fotografia. Muitas vezes tinha uma fotografia escura, contrastada, a outra suave. E muitas vezes era para se montar duas. Então o que a gente usava? Usava o meio termo, que é um fundo claro, pegava bem por dois lados, esbatia, fazia ele um tipo de degradê. Que era como que aquelas pessoas estivessem no melhor que você podia oferecer. Que canto melhor você podia oferecer a um ente querido seu que não fosse o céu? A felicidade plena e total, aquilo que a gente julga bom. Dentro das oficinas, até 1950, as pessoas ali, elas eram pessoas refinadas, que as pessoas em casa davam os seus filhos aos oficineiros para disciplinar e ensinar uma profissão de vida, onde eles estavam aprendendo a serem cidadãos. Quando o cidadão se tornava dono de um ateliê ou montava um ateliê, ele vinha geralmente já de ter trabalhado em outro ateliê. E o que acontecia? Ele começava a pegar 1, 2, 3 vendedores por fora, porque na época existia muitos vendedores, e ele levava aquele vendedor para casa, lá ele montava, pegava mais 2, 3 colegas e montava uma equipe, e dali ele montava um pequeno ateliê. Nós tivemos aqui algum Walter Danta, alguns Hermógenes, que foi um primeiro, a Mirel, que foi muito antes, aí veio o ateliê do Auro Estúdio, que foi do meu pai, que foi de 55 para cá. Então, esses ateliês que tiveram estrutura e duraram muito, né? Tinha um estúdio que eu não conhecia, infelizmente, porque o sócio do meu pai foi que viveu lá junto com o Feitosa, junto com outros amigos que nós tivemos íntimos, né? Os dois ampliadores que tinha, trabalhavam de dia e outro de noite, eles eram russos. Eles tocavam balalaica na ponte quando eles estavam de folga ou outro. Nós tínhamos aqui o Chablot, que todo mundo conheceu, que ele era suíço. E lá as brincadeiras eram brincadeiras seletas. Eles viviam de paletó e gravata. Lá eles não se vestiam como pessoas comuns. Eu vou dizer uma brincadeira aqui que eles gostavam muito de charada, segundo o Medeiros, né? Eles gostavam muito de charada. E das quais eles diziam assim: foi preta e acabou-se uma. Porque ele dizia, a charada queria dizer o seguinte: que cada palavra que ele colocava era o sinônimo de uma outra. E o tempo e o conceito. O conceito era a última palavra. Quando ele diz assim, foi preto e acabou-se, ele estava dizendo, foi
Com uma sílaba quer dizer ex. Preto, tinto. Ex-tinto, porque acabou-se. Compreende? Ele dizia o seguinte: no princípio da virtude o pecado vem a ser. Sem as letras do alfabeto meu nome posso escrever. 1 e 2. Aí você olhava, no princípio da virtude é vir, V-I-R. No princípio da virtude o pecado vem a ser. O pecado, gula. Uma palavra que você não precisa de letra para escrever, vírgula. Compreende? Então, era assim que se brincava dentro de um estúdio antigo. Eram essas coisas que se geravam dentro de um estúdio. Como atualmente eu sou servo de Deus, eu não sei o tempo que Ele determinou para mim. Eu pretendo ter o resto da minha vida. Até porque eu encontro motivação todo dia para aprender mais. Eu sou dos caras que eu não sei nada de fotografia. Os nossos cavaletes eram esse aqui de madeira. Hoje ele é um monitor. Eu talvez não vá muito tempo, porque eu sou diferente do mestre Júlio. O mestre Júlio se cuida demais, né? Eu não me cuido nada, tudo que vem, mas enquanto Deus me der, eu espero que eu vou fazendo isso aí. Agora uma coisa eu lhe garanto, dinheiro para parar eu não tenho, né? Então eu tenho que continuar. Agora até onde só Deus é que sabe. Eu só encontro felicidade fazendo foto-pintura. As pessoas às vezes dizem assim: rapaz, mas você conquista o mundo com uma bola nos pés. Eu conquistei com as mãos sujas de tinta. Quer dizer, eu não tive sucesso, eu tenho prestígio. Isso é que faz a história do trabalho da gente, é isso que vai importar no futuro. Nada vai importar. Nem as fotografias, elas vão importar, nem as fotopinturas vão importar, porque elas são efêmeras, elas passarão. Porém, as ideias, a memória dela vai ficar.